tua mulher, que é estéril e que já está avançado em idade, Isabel, ela terá um filho, e este será por nome João Batista, e ele será o percussor, aquele que vai preparar a vinda do Messias. Aleluia. Zacarias olhou para o anjo e disse: será essa verdade ou eu estou vendo fantasma? Eu já estou com 69 anos de idade, não consigo mais engravidar minha esposa. Será que isso é verdade? O anjo disse assim: olha, Zacarias, porque tu não creu na palavra do Senhor, tu vai ficar mudo, camarada. A Bíblia fala que Zacarias ficou mudo durante 9 meses. Zacarias ficou mudo porque não acreditou na palavra do Senhor. Olha o perigo, irmão, de não acreditar na palavra de Deus. A Bíblia fala que Zacarias ficou 9 meses mudo, e a Bíblia fala que depois de 9 meses, aleluia, a Bíblia fala que Deus presenteou Isabel e nasceu um lindo jovem, e o nome daquele jovem Zacarias escreveu é João Batista. Oh glória! Eu quero profetizar uma coisa para a tua vida nesta noite: não tem idade para Deus abençoar, aleluia. Quando chegar o tempo de Deus na tua vida, a promessa vai acontecer, a promessa vai se cumprir, o milagre vai chegar, a vitória vai chegar, Deus vai te honrar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem acredita, levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que João Batista nasce, e esse jovem, ele foi consagrado a Deus. E a Bíblia fala que João Batista, ele se tornou um jovem muito humilde. E a Bíblia fala que João Batista, ele foi pregador no deserto. Ele andava com a sua roupa, a Bíblia fala que era vestido de couro de pelo de camelo, e o seu cinto era de couro de animais. E a Bíblia fala que ele usava uma simples, aleluia, sandália. E Deus disse: olha, João Batista, tu não vai pregar nas igrejas bonitas, tu não vai pregar na rua, tu não vai pregar nos grandes pavilhões, nos grandes congressos, tu não vai pregar para as lives, para a internet. Não, tu vai pregar no deserto. E a Bíblia fala que João Batista, aleluia, foi para o deserto com aproximadamente 29 anos de idade. E lá vai João Batista. E a Bíblia fala que João Batista no deserto, ele começou a pregar. E a Bíblia fala que a multidão ouviu, aleluia, a pregação de João Batista. E aonde ele sabia que João Batista estava pregando, a Bíblia fala que a multidão corria. E uma grande multidão começou a se voltar em volta de João Batista, porque a palavra dele era dura, mas eles viam que Deus era na vida dele. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: quando Deus escolhe alguém, quando Deus levanta alguém, quando Deus capacita, aleluia, e unge alguém, aleluia, a pessoa pode pregar no meio da rua, dentro do ônibus, na sala, no colégio, no trabalho, aonde você pregar, sempre vai ter alguém para te ouvir, porque é Deus que levanta, é Deus que escolhe, é Deus que capacita, e é Deus que faz a obra. Aleluia. E a Bíblia fala que João Batista, ele tinha, irmãos, 5 mensagens duras no pregador. Mas a Bíblia fala que a primeira mensagem de João Batista era sobre o arrependimento. E a Bíblia fala que a primeira coisa que João Batista disse era: arrependei-vos, porque chegou a vós o reino de Deus. Arrependimento significa o que, pastor Nilton? Significa mudar de mente, de coração, de atitude, mudar de vida. Arrependimento significa renunciar ao pecado e viver os planos e as vontades de Deus. Aleluia. E João Batista diz: arrependei-vos e seja batizado para a remissão dos vossos pecados. E a Bíblia fala que muitos se arrependiam e eram batizados por João Batista. A segunda mensagem que João Batista pregava é sobre o Cordeiro de Deus. Ele dizia: olha, eu não sou o Cristo,
eu não sou o Messias, eu não sou o que salvo, eu não sou o que liberto, mas eis o Cordeiro de Deus está chegando aí, e ele veio para tirar o pecado do mundo. Aleluia! Por que João Batista pregava sobre o Cordeiro de Deus? É porque João Batista sabia que o cordeiro era um animal muito importante para o povo judeu. E sempre que era oferecido por um pecado, o animal principal era o cordeiro. E João Batista disse: olha, vai vir um aí, e esse é o Cordeiro de Deus humano, Jesus. E esse vai morrer pelos pecados da humanidade, vai pagar o preço, vai libertar o homem das garras de Satanás e vai preparar ele para levar para o céu. Glória a Deus. A terceira mensagem de João Batista que ele pregava era: raça de víboras, por que fugis da ira de Deus? Irmãos, é uma mensagem dura, mas temos que pregar nos dias de hoje. Raça de víbora significa, biblicamente, traidores, inimigos da verdade. Raça de víbora significa, meus irmãos, aleluias, hipocrisia, traições. Na verdade, quando João falava isso, ele não estava falando para o povo, ele estava falando para os líderes religiosos, para os saduceus, os fariseus, os sacerdotes daquela época, que quando João terminava de pregar, ele desfazia o que João pregava. Mas eu louvo a Deus, aleluias, porque aquilo que é pregado aqui, ninguém desfaz lá fora, porque falando Deus, operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus. A quarta mensagem que João Batista pregava, e ele dizia na sua mensagem: Herodes, não te é lícito possui a mulher do teu irmão. A Bíblia fala que por causa desta mensagem que João pregou, ele perdeu a sua cabeça. Sabe por quê? Porque hoje muitos querem ouvir palavras de prosperidade. Hoje muitos querem ouvir palavras doces, palavras que enchem o ego. E graças a Deus que aqui tem todo tipo de palavra nesse altar. Mas às vezes, irmãos, nós temos que pregar as verdades. E a Bíblia fala que João Batista pregou isso, não foi para condenar Herodes, mas ele pregou isso para que Herodes se arrependesse, se voltasse para Deus e garantisse a salvação da sua alma. Então, quando nós pregamos algo duro aqui, não é para te humilhar, não é para te afligir, não é para te jogar para baixo, não. É para você se arrepender, se voltar para Deus, mudar de vida, mudar de história e viver as promessas de Deus na tua vida. Glória a Deus. E a Bíblia fala que a última mensagem, a quinta mensagem que João Batista pregava, era o seguinte: porque é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Irmãos, João Batista, ele foi um homem tão usado por Deus, que a Bíblia fala que Jesus chegou a dizer que ele foi o maior profeta que já existiu. Mas a Bíblia fala que João Batista não operou nenhum milagre. Ele foi o maior profeta, mas não fez nenhum milagre. Então nem todo mundo que tem dom de cura, de milagre, de maravilhas, que canta bem, toca bem, prega bem, não quer dizer que é usado por Deus. João Batista não sabia fazer coisas bonitas, mas ele foi usado por Deus e foi o maior profeta. Por quê, pastor Nilton? Porque ele anunciou a vinda daquele que traria salvação, libertação, vida eterna e uma nova história para a nossa vida. Glória a Deus. Então por isso que ele disse: é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Ministério tão curto. Quanto tempo foi o ministério de João Batista, pastor Nilton? 6 meses. O tempo não define se você é maior do que o outro. Porque quando Deus quer usar alguém, Ele pode usar em um dia a pessoa partir para o Senhor inteiro. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você nesta noite: vamos viver uma vida que agrade a Deus. Vamos viver uma vida na presença de Deus. Vamos viver uma vida, aleluias, que chame a atenção de Deus. Porque o anjo do Senhor, ele está atento às tuas orações. Ele conhece a tua luta, ele conhece a tua fragilidade. Ele sabe até onde
Como que você suporta, aleluia, as dificuldades, as provações da tua vida? Às vezes nós achamos que Deus está léu, não está atento para tudo que está acontecendo, mas a Bíblia fala que tudo está no controle de Deus, tudo está no comando de Deus. Então, meus irmãos, estejam firmes na presença do Senhor. Esta é a mensagem simples que eu tinha nesta noite, mas eu quero dizer uma coisa: prega a verdade, viva a verdade, faça a obra de Deus, e Deus vai honrar a tua vida, e o que Deus tem para ti, não tem nada que vai impedir, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus.